Fala galera, que fala aqui é Matheus Master Blader e hoje eu tô fazendo aqui um vídeo desabafando um pouco. Hoje eu vou falar nesse vídeo da minha origem de Blader. Eu ia fazer um vídeo falando da origem de Blaziken, sabe, contando a história dele. Mesmo que a história não fosse real, eu ia contar, né? E bom, agora o que eu ia desabafar? Eu vou falar pra vocês como que eu me tornei um Blader e o que significa pra mim Beyblade. Bom, primeiro vamos começar no começo. Quando eu era criança, eu não sabia o que era Beyblade. Eu até achava esse negócio meio... Ai, que negócio chato, como que alguém gosta disso? Pelo amor de Deus, isso é lixo. Mas quando eu comecei a assistir Beyblade Burst, eu fui começando a perceber que aquilo não era só um desenho. Era algo que, sei lá, expressava pra mim algo, só que eu não sabia o que era bem. Mas quando eu comecei a assistir Beyblade Burst Turbo, eu comecei a pensar, será que é possível alguém criar um Bey? Então eu fui pesquisar no YouTube como criar um Bey. E bom, o meu primeiro Bey foi bem basiquinho. O meu primeiro Bey foi um Bey que na verdade não era bem original, ainda não era o Blaziken, sabe? O meu primeiro Bey, ele era parecido com a Blade do Z Achilles, ou melhor, o layer do Z Achilles, porque, né, eu gosto de Bey de equilíbrio. E ele tinha uma ponta de resistência. Ou seja, ele era um Bey de equilíbrio, mas ele só tinha uma ponta de resistência. E ele não tinha nada para poder dar mais peso a ele, como se fosse um disc. E é isso. Eu usava para fazer os pontos de impacto dele de lâminas do anel de Beyblade. Usa energia refrigerante, sabe? Eu também usava a tampa e fazia lá como o cara ensinou. Só que não era bem como tava aparecendo, só que eu criei do meu próprio jeito. Bom, da primeira vez que eu fiz, ele meio que fracassou. Daí eu tentei fazer outro e funcionou. Ficou bonitinho. Eu não tinha feito o desenho ainda, mas a segunda coisa que eu fiz depois que eu terminei de fazer esse Bey foi fazer outro Bey que... Né... Bom, o segundo Bey que eu fiz foi literalmente o Wither, sabe? Aquele Bey lá poderoso que soma desgraça. Pois é, né? E depois disso eu fiz o lançador, que eu usava uma garrafa para fazer o lançador. Eu não usava um DVD e um papelão para poder fazer o lançador. Eu usava apenas a garrafa, fazer um furo para poder colocava a corda no Bey, fazia um buraco e colocava a corda e puxava. E funcionava. Mas quando quando eu comecei a ver outros tutoriais de Beyblade, como fazer uma Beyblade, eu fiz aquele lançador lá, eu fiz o lançador de papelão com um DVD. E aí os Beys ficaram muito bons, só que... Bom, na verdade eu usava apenas o papelão, sim. Tem como fazer um lançador de Beyblade só usando papelão. Bom, na primeira vez que eu fiz ficou legal, mas... Quando eu colocava uma outra peça no seu drive, ele não girava. E daí eu tinha desistido de usar esses tipos de lançadores. Eu até que usava. A única coisa que eu fazia era tirar aquela tampa. E assim as Beyblades eles só tinham um tipo de padrão. Uma ponta completamente plana, só que sem nada para encaixar.
e uma ponta de resistência só. Isso me atrapalhava bastante, porque eu queria fazer bays irados, não só fazer aqueles negócio. Bom, e daí eu pensei em fazer um DVD, né, colocar um DVD no meu lançador de papelão. E deu certo. E daí eu desenvolvi o meu cérebro para criar novos drivers para os meus bays. E assim foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E bom, nessa época, na verdade, quando eu ainda não fazia Beyblade, ou melhor, eu fazia Beyblade, só que tipo, nessa época eu já tinha um canal que se chamava Matheus Gamer. Nesse canal eu fazia vários vídeos de jogos e jogando vários jogos diferentes. Mas infelizmente eu perdi esse canal e eu fiz esse. Mas Matheus Gamer, só que eu mudei esse nome para Blader, né? Porque eu agora faço vídeo de games, que sinceramente eu não tô fazendo muito ultimamente. E também fazendo vídeo de Beyblade, que é o que eu faço mais. Daí, né, eu mostrei os meus primeiros bays que foi lá. Bom, se você ir lá pro começo, lá para os meus primeiros vídeos, vocês vão ver lá os meus primeiros bays. E lá o Blaziken, sei lá, ele não tava... Bom, não sei, sinceramente. E, bom, eu fui evoluindo os meus bays até hoje. Até chegar nesse nível que vocês estão agora. Mas, agora, a origem de Blaziken, ou melhor, como que eu criei Blaziken? Bom, vamos botar naquela época lá que eu tava falando. Quando eu tava criando os outros bays, eu descobri um canal que... Foi esse canal que me motivou a fazer o meu bay. O canal do Luiz Pedro. Sim, foi ele que me inspirou a fazer o meu próprio bay, que é o Blaziken. Quando eu vi o seu Leviathan pela primeira vez, eu fiquei surpreso. Eu tentei pesquisar ele no Google se esse bay existia, né, esse bay caseiro. E na verdade não, esse bay é próprio dele. Daí eu fiquei, como assim? Eu pensei que fazer isso era errado, sei lá. Eu nunca pensei que alguém ia pensar em fazer isso. Então eu pensei, por que não eu criar meu próprio bay? E bom, eu decidi fazer o meu bay. Bom, primeiro eu vou falar como que foi o primeiro desenho que eu fiz do meu bay. O meu bay ele era um cavaleiro igual o Valtryek ou Valkyrie. Que antigamente, naquela época, eu chamava de Valtryek, porque eu nunca assistia eu nunca assisti nenhum canal que alguns dos youtubers falavam o nome dele de Valkyrie. Então eu só chamava Valtryek. E bom, ele ficou bastante parecido com o Valtryek, só que eu não queria fazer esse desenho. E daí eu comecei a perceber que, mano, eu adorava, sabe... Eu gostava bastante de assistir vários desenhos que tinha dragão. Tipo, Como Treinar Seu Dragão, sabe? Os filmes de Como Treinar Seu Dragão. Deixa eu ver mais. Bom, entre outros aí. Mas, então, como que eu ia fazer esse dragão? Bom, o primeiro nome que eu dei pra esse dragão se chamava de... Como que era mesmo? Bom, né, primeiro bora falar o nome do primeiro bait que eu fiz, que era o Cavaleiro... Que era um Valtryek, sabe? O primeiro nome que eu dei pra ele foi Cavaleiro Flamejante. Ou melhor, Cavaleiro do Dragão Relâmpago. Mas pra esse bait eu chamei de... Só simplesmente de... Dragão Flamejante. Bom, o primeiro desenho dele ficou... eu peguei de inspiração pra fazer o desenho dele do Dragon, sabe? O de Beyblade Burst Rise. Que... Bom,
Bom, né, essa temporada aí não tinha na Netflix. Pois é, eu assistia essas temporadas de Beyblade Burst só na Netflix. E ainda não tinha Rise, mas mesmo assim eu peguei o desenho. Mesmo sabendo que eu não sabia que se esse B ia aparecer algum anime de Beyblade. Então eu só peguei ele e pronto. E cara, o primeiro desenho ficou maravilhosamente lindo. E daí quando eu fui ver mais uns vídeos do Luiz Pedro, né? Porque eu sou bastante fã do canal dele. Eu percebi que o B dele tinha a mesma letra do seu nome. Luiz Leviatã. Os dois tinham a letra L. Mas, no meu caso, por que eu não criei um B com meu nome? Bom, como vocês sabem, o meu nome é Matheus, mas por que o nome do meu bey se chama Blaziken, que tem a letra B, e o meu nome tem a letra M? Bom, por um motivo. Primeiro, porque eu criei um meu próprio personagem que sabia ter esse bey, que era o Blaine. Sabe, o protagonista de Beyblade Burst Adventure. E daí, eu decidi, pronto, vai ser esse daí mesmo. Não tô nem aí se tem a letra do meu nome. Mas, tipo assim, eu eu tava tentando inventar um nome pro Blaziken, ou melhor, pro meu Bey, né? Porque ainda não tinha inventado um Bey pra aquela época. E daí eu pensei em qual nome ia ser o Blaziken. Ou melhor, meu Bey, oh meu Deus, tô confuso. Tô me confundindo. Daí eu pensei. Sagitário, não. Carnudos, não. Que nome é esse? Maximus? Não, que nome é esse? Blaziken? Na... Pera. Blaziken. E daí o nome colou. Colou o nome. E foi assim que saiu o nome Blaziken. Esse nome simplesmente saiu da minha cabeça. Eu fiquei inventando vários nomes até sair esse. Blaziken. E mano, eu só fui e alguns anos depois eu fui descobrir que esse nome existe e é de um Pokémon que se chama Blaziken, que é uma galinha de fogo. Mas não tô nem aí, o meu é dragão, tô nem aí se eu tô copiando o nome. Eu nem sabia que existia, então tá aí. Blaziken. E mano, na sua primeira versão, o bichinho poderoso. Mano, esse V ainda nem tinha evolução, ou melhor, não tinha criado a evolução. E já era fortinho que só desgrameta, meu amigo. Bom, tem uma versão do Blaziken que eu tinha criado lá nos meus primeiros vídeos, mas eu descartei aquela versão. Eu decidi pegar o meu primeiro Blaziken que eu tinha feito e descartei aquela. Daí, bom, tá aí o Flame. Bom, agora quando eu fui fazer sua primeira versão, não, sua segunda versão, eu pensei em criar o meu próprio design, porque o Leviathan, ele é praticamente um Longinus, só que gira para o sentido horário, sabe? Que gira para a direita. E daí saiu o Fire Blaziken. Esse Blaziken tinha 3 lâminas de ataque, ou melhor, 2 lâminas de ataque que tinham 3 lâminas de slash para poder dar vários ataques. Ele não tinha uppers, tinha mais ou menos um upper e 2 impactos de defesa que eram dragões que serviam de smash de defesa. Bom, tudo bem que também era upper, mas esquece. E esse bem foi bastante poderoso do que a sua primeira versão. E daí eu fui criando várias. Eu fiz o Flame, o primeiro, Fighter,
Ultra, Blaster e por fim o Blaziken. Bom, eu tinha chamado esse Blaziken de Blaze Blitz. Blaze Blitz. Mas só Blaze mesmo. Bom, e essa foram todas as suas formas do Blaziken. Bom, até agora, porque tem uma versão do Blaziken que futuramente eu vou fazer, que vai ser a inabalável de todas. Essa versão do Blaziken vai ser tão poderosa que, meu amigo, eu acho que eu vou fazer esse bait pra poder arrancar tua cabeça. E é sério, eu não tô brincando. Eu vou fazer um bait que arranque tua cabeça de verdade, como se fosse uma faca. Eu quero que esse bait fique Eu quero fazer um bait tão poderoso, Blaziken, sabe a sua forma final? Que ele supere Leviathan e qualquer Bay ou qualquer Blader que existe nesse mundo. E eu não estou brincando. E pra mim não importa. Eu vou te superar, Matheus. Meu amigo, sai fora, esquece, não tenta. Não tenta. Não vai funcionar e você tenta. Não tenta. Bom, quando eu tava vendo outros canais de outras pessoas que fazem vários vídeos de Beyblade, eu vi um canal que... Esse canal me motivou a ser o Blader mais forte que existe. E bom, o nome desses dois caras... Bom, eu lembro que era dois caras que se chamavam Masters Bladers. E mano, esses caras me motivaram a eu ser um Mestre Blader. O que é ser um Mestre Blader? Bom, isso vai ser para um futuro vídeo, que vai ser lá na segunda temporada de Beyblade Burst da minha série, que vai demorar que só uma desgramenta. Ou quem sabe em um futuro episódio de Beyblade Burst Adventure, né? Que eu possa colocar aí. Mas enfim. Mas agora falando sobre o porquê de me tornar um Blader. O que significa pra mim Beyblade? Bom, Beyblade significa pra mim... Pra mim, Beyblade, ele não significa como se fosse um brinquedo ou um hobby. Ele significa pra mim... Eu mesmo. Exatamente, eu mesmo. Mas por quê? Beyblade... Ele me fez ver o meu próprio passado, sabe? Quando eu digo que ele me fez ver o meu próprio passado, é que na minha antiga cidade que eu morava, que era lá em Alagoas, eu era uma criança solitária e sofria bastante bullying. Mas sinceramente, quando eu sofri esse bullying, eu não tava nem aí, eu só não ligava pra isso. As pessoas de lá não me deixavam em paz, eu nunca tive amigos, ou nem sequer melhores amigos. Eu nunca tive amizades. Os únicos amigos que eu tinha eram os meus próprios primos, que diferente de outros primos, eles eram bastante legais. Eu tinha um primo que ele era um desenhista e era bem legal. E ele tinha um irmão que era bem irritante, mas era legal. Eu tinha dois primos que eu amava, que era o Gui e o Will. Mas Beyblade me fez um amigo. Ele fez pra mim um amigo, que é o Blaziken. Mesmo que o Blaziken ele seja algo que não tem vida, pra mim ele tem. Ele foi o meu único amigo que eu tive quando eu comecei a criar meu canal. Ele foi o meu único amigo que eu tive entre toda a história da minha vida. Isso é um grande desabafo, tá? Bom,
Mas foi com ele que o meu canal começou a crescer e comecei a fazer novas amizades. E assim eu fui começando a aprender a como me tornar um blader. Eu aprendi sobre lançamentos, habilidades, sobre os tipos de Beyblade, tipos de atacar com smashes ou uppers, como a borracha funciona no Beyblade, o metal e tal, e entre várias outras coisas. Bom, nessa época eu já tinha amigos, só que eu não tinha amigos como o Pietro ou o Matheus, que eu chamo ele de Max. Esses dois caras, eles me ensinaram várias coisas e, sinceramente, eles são uns amigos que eu nunca tive na minha vida. Eles me ajudaram bastante e, além deles me darem motivação para fazer mais vídeos e mais batalhas, eles me ajudaram também a fazer novos bays, que são o Surd do Max, que ele pediu, o Mercurion, que é o bay dele, né, porque tem a letra do nome dele, e o Leviathan do Pietro, que sinceramente eles me ajudaram bastante nisso. Eles me ensinaram a ser uma pessoa melhor e tudo mais. Além de Max, que o nome dele é Matheus, ele foi um dos meus primeiros melhores amigos. Bom, na verdade meu primeiro melhor amigo foi o Blaziken, mas ele também pode ser o meu segundo melhor amigo. Bom, eu tenho outros amigos, mas esses dois caras, eles não são só são amigos que gostam da mesma coisa do que eu. Bom, também eu tenho um que também gosta da mesma coisa do que eu, que é Beyblade. Mas pra mim eles são mais amigos, sabe? Eles são mais dos meus. Bom, se você não entendeu isso, nem eu. E também quando eu falo que o seu bey te representa, você colocar a sua essência do seu bey. Porque tipo, olha, eu coloquei a essência do meu bey é colocar as coisas que eu gosto no meu próprio bey. De ele ser um dragão de fogo, e colocar a minha cor preferida, vermelho. E entre outras coisas, eu coloquei a minha essência, a minha personalidade no bey. Eu sei que isso é estranho, mas é sério. E quando eu fiz esse bey, eu fiz ele com a minha essência. Sabe, eu coloquei a minha essência dele, eu coloquei como se fosse minha alma. E você consegue várias amizades batalhando e se divertindo com eles. O Volt me ensinou isso, mesmo perdendo, a gente sempre se diverte. Pra mim isso é o que significa Beyblade. Além de você se divertir mesmo perdendo, igual o Volt Oi fala. E além do mais, mesmo que eu perca algumas batalhas contra os meus amigos, eu sempre vou estar sorrindo. Não importa como. Eu sempre vou sorrir e sempre vou confiar no meu parceiro, que mesmo não sendo real, pra mim ele é muito real, até demais, que até mesmo eu criei uma história pra ele próprio. Ouviu, Blaziken? É claro, parceiro. O que acontece, acontecer, sempre vamos estar juntos até o fim do mundo!